Será que você está deixando o seu filho indignado, frustrado e talvez até traumatizado? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu quero dividir com vocês e indicar um filme muito legal que eu assisti recentemente. O nome é Meio Irmãos. Entrou agora para o catálogo da Netflix. É um filme de 2020, mas um filme bem legal, uma comédia-drama. Vale a pena assistir. E se você não assistiu, talvez eu dê alguns spoilers aqui nesse vídeo, mas mesmo assim vale a pena pela reflexão do filme, pelas risadas às vezes, porque é um filme também engraçado, né? Pelo drama, pela emoção que o filme traz, né? E reflexões pra gente pensar. E é sobre isso que eu quero dividir com vocês, essa indicação desse filme e essa reflexão, porque esse filme me fez pensar algumas questões em relação a essa pergunta do início do vídeo. Será que estamos deixando os nossos filhos irritados, né, decepcionados? Às vezes a gente, na melhor das boas intenções, a gente vai vivendo a nossa vida e a gente não se dá conta, alguns caminhos que a gente toma, que a gente pode causar feridas profundas na vida dos filhos. E eu quero então falar um pouquinho sobre esse filme. São alguns personagens, o principal personagem é o Renato. Ele é um executivo mexicano e ele tem uma certa resistência assim, com a cultura norte-americana, porque o pai dele ficou ausente. Ele devia ter uns 7 anos, mais ou menos. Não sei se o filme coloca, mas pelo que mais ou menos aparece a criança ali no filme, eu acho que é uns 6, 7 anos, o pai dele precisou emigrar para os Estados Unidos em busca de melhores condições, né, de trabalho. E ele ficou muito frustrado, porque uma série de situações ali foram acontecendo. Ele cresceu, ele se tornou um homem bem-sucedido, ele estava prestes a se casar, e ele foi avisado que o pai dele estava muito doente e precisava ver ele, né? Então ele viajou para os Estados Unidos para visitar o pai e tal, né? Naquele momento ainda não teve uma reconciliação, só que ele se deparou com a situação. O meio-irmão dele, né? Uma pessoa, o Asher, o nome dele, acho que é assim que fala, totalmente diferente dele, o oposto, uma pessoa excêntrica, de espírito livre, né? No início eles nem conseguiram, né? Quase todo o decorrer do filme eles não se entrosaram, mas aí vai desenrolando o filme bem interessante, né? Porque o pai dele deixou algumas pistas de coisas que eles precisavam fazer juntos, então eles vão para essa viagem juntos ali, acontece uma sequência de situações ali que acontece naquela viagem. Mas o ponto principal é que, assim, esse homem, o Renato, com uma vida estruturada, né, bem-sucedido, um executivo bem-sucedido, mas ele carrega dentro dele feridas profundas por causa do abandono do pai dele. Depois o filme mostra o porquê as situações foram ocorrendo, né, inclusive explicando para eles essas pistas que o pai deles deixou, explicando tudo o que aconteceu na vida dele, né? O que fez ele não voltar para o México, ficar nos Estados Unidos e formar uma outra família. Mas durante toda a vida esse homem, esse menino cresceu, virou um homem e carregou esses traumas e se sentiu abandonado, se sentiu rejeitado, com uma ferida profunda, né, com o pai dele, uma mágoa profunda, e de repente descobre um meio-irmão ali, né? E esse meio-irmão, no decorrer do filme, também ele diz que ele foi rejeitado, se sentia rejeitado pelo pai, por mais que estivesse presente ali, convivendo com aquele pai, mas aquele pai demonstrou durante a vida, durante o relacionamento deles, que ele não era aquilo, né? O Asher, esse menino, o filho, não era aquilo que o pai esperava dele, né? Porque ele acabava comparando muito como era a relação dele com aquele filho que ele deixou no México, né? Que ele brincava de avião, jogava futebol, e o Asher era totalmente diferente, né? Não se enquadrava naquele perfil ali, e o pai não aceitou
a personalidade, né? Mesmo ali, não diretamente, mas o filho percebeu que ele não era aceito e se sentiu rejeitado. Então, essas duas pessoas, esses dois homens, eles cresceram carregando esses traumas, né? Da não aceitação, da rejeição do pai. E eu achei bem interessante esse filme, por mais que, assim, eu pesquisei na internet algumas sinopses do filme, e uma coisa interessante que tem uma sinopse que eu li, que esse filme é como uma metáfora da relação, né, complicada ali dos Estados Unidos com o México, né, desses dois países vizinhos. Então é uma metáfora, né, em relação a esses irmãos e comparando com os Estados Unidos e o México. Claro, a gente pode pensar assim nesse ponto, mas eu gostei de me concentrar na história mesmo desses dois homens, né? E pensar, fazer um paralelo na realidade de muitas famílias, né? A nossa realidade como pais, muitas vezes, como pai, a figura paterna, o que o pai transmite para o filho, o que o pai deixa de transmitir, ou quantos pais ausentes, mesmo presentes fisicamente, né? Então, o quão é importante, porque a gente pensa muito assim na figura materna, a gente pensa, né, o aconchego da mãe, né, tudo isso é importante, mas olha como é importante também para o homem, para o filho homem, ter essa figura, né, paterna, forte, porque às vezes a gente pensa assim, quantas vezes a gente ouviu falar assim, engole o choro, né, para filho homem. Menino não pode chorar, seja forte, tu não pode ser fraco. E isso é algo assim, uma covardia, eu acho, na minha opinião, falar isso para um menino, para um filho homem, porque todos nós, seres humanos, temos sentimentos. E o quão é importante esse filho menino se sentir amado e amparado também pela figura paterna. Então, isso o filme traz muito bem, assim, né? Com muita maestria. O filme traz essa reflexão pra gente, essa reflexão para quem é pai, né? Para se preocupar como lida com esse filho. Daqui a pouco, se você é um pai, você sente que abandonou fisicamente mesmo, né? O seu filho abandonou, não tá ali, daqui a pouco se separou, não tá participando, não tá suprindo as necessidades. Daqui a pouco você é um pai que paga pensão, né? Cumpre a sua obrigação legal, né? Eu pago pensão, mas você não participa da vida do seu filho. Então são tantas questões pra gente pensar, e aqui nesse vídeo eu quero falar principalmente para os pais, e não só em relação a filhos meninos. Mas a verdade é que todas as crianças, né, precisam crescer se sentindo amada por esse pai. Porque como produz frutos negativos, né, vai produzindo traumas, vai produzindo tantas coisas difíceis depois de lidar na vida adulta, quando essa criança, ela cresce com pais ausentes. E também se você é um pai que convive com seu filho, tá na mesma casa, né, não se separou, tá na mesma casa ali, só que é uma pessoa ausente, não brinca, não participa, não conversa. Às vezes o homem tem mais dificuldade de demonstrar, né, esse carinho, de conversar. Mas você que é homem, se esforce para isso, se esforce para conversar, para ter um tempo com seu filho ali, não só também sair para jogar futebol, para brincar, ou, né, às vezes quando é filho menino, talvez seja mais fácil a proximidade, né? Por causa disso, de sair para jogar um futebol. Mas ter esse tempo, assim, de conversar mesmo, né? De tentar entrar ali no coraçãozinho daquela criança, mostrar que aquela criança é importante, sendo menino ou sendo menina, né? Mesmo que seja diferente, talvez, das suas expectativas que você criou, né? De repente, você é uma pessoa que ama futebol, vamos por esse exemplo. E o seu filho não se interessa, o seu filho se interessa por outras coisas. Isso é um exemplo. Ou é uma filha menina, que talvez seja mais difícil para entrar no universo daquela criança, mas se esforce, porque é muito importante a criança crescer se sentindo segura, né, com o amor do pai, tanto o filho menino como a filha menina, né?
E eu quero ler para nós um versículo que está no livro de Efésios, no capítulo 6, o versículo 4, diz assim, ó: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, às vezes a gente sempre pensa nas obrigações dos filhos, né? Os filhos obedecerem, respeitarem os pais. Mas olha só que legal que a Bíblia, ela não foi omissa em relação à responsabilidade dos pais sobre os filhos, né? E a nossa responsabilidade, o nosso dever como pais é não irritar os filhos. De que maneira a gente pode irritar os filhos, né? Causar uma mágoa, causar uma rebeldia. Também com essa questão da ausência, do abandono, né? Da negligência ou da comparação, né? Da falta de respeito em aceitar aquela criança com aquela personalidade. Porque a gente, quando vai ter um filho, a gente até faz projeta coisas e sonhos, né? Mas a verdade é que é uma caixinha de surpresa, por mais que seja o nosso DNA ali também, né, contribuindo, e vão ter algumas influências, né, do nosso jeito, por causa da convivência e tal, mas é uma caixinha de surpresa, aquela criança vai ter a sua individualidade, o seu jeitinho, e a gente, nós como pais, precisamos, né, tanto o pai como a mãe, nós precisamos respeitar essa criança dentro da individualidade dela, sem fazer comparações, o fulaninho faz isso, fulaninho faz isso, sem fazer comparações, respeitando o tempo, né? O fulano já aprendeu a escrever, fulano isso, fulano aquilo. Isso é péssimo para uma criança, uma comparação. Essa criança precisa se sentir amada, se sentir respeitada, né? Sentir que você se importa, que nós pais nos importamos com a vida dela, amamos e aceitamos ela como ela é. Então, eu espero, assim, que tenha acrescentado na vida de cada um, né? Esse é um vídeo principalmente pensando na figura paterna e a influência da figura paterna na vida dos filhos. E essa recomendação desse filme muito legal no Netflix, vale a pena assistir. Recomendo quem não assistiu. E quem assistiu e talvez, assim, viu só como um entretenimento ali, te encoraja a assistir de novo, com outro olhar, né, fazendo uma reflexão, pensando, se você é pai, se você é mãe, pensando, né, como está a sua entrega como pai, como mãe. E então que fique nessa reflexão para nós, que fique esse incentivo para a gente sempre repensar, por mais que a gente esteja às vezes pensando, eu tô fazendo um bom trabalho com meu filho, né? Eu dou tudo que ele precisa, eu pago as contas da casa, né? Tem tudo do bom, do melhor, tem comida na mesa e tem roupa, né? Às vezes a gente pensa assim, mas a gente pode pensar um pouquinho mais pensando, puxa, o que eu posso dar mais? O que eu posso me doar mais para essa criança? Como ela tá se sentindo, né? É outro ser humano, por mais que veio da gente, mas é outro ser humano. E a gente precisa também fazer esse ser humano, também contribuir que esse ser humano possa crescer de forma saudável e feliz. Abraço e até o próximo vídeo.